Olá, bem-vindos ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 31. Despedida. Estavam feridos, uns mais, outros menos. A maioria não percebeu porque a adrenalina do combate não permitiu, mas todos precisavam de cuidados. Foram tombos, golpes, cortes, garras. Felizmente, nenhum ferimento foi grave. O patriarca e Isabelle se encarregaram de cuidar deles ali mesmo, de uma maneira que eles nunca tinham visto. Com mãos em concha sobre os ferimentos, uma luz verde cresceu e fechou todos os cortes, curou todas as manchas roxas e consertou costelas quebradas. Dirk se sentiu bem melhor depois que recebeu este cuidado, sabendo que não precisaria conviver com as cicatrizes causadas pelo Deus dos mortos. Uma coisa era ostentar uma cicatriz de batalha. Outra coisa era ostentar várias cicatrizes de tortura. Não era algo de que se orgulhava, muito menos algo que queria lembrar. Ainda era noite quando chegaram em casa. Abriram algumas garrafas de vinho e fizeram um brinde à vitória. Vocês lutaram bem, cavalheiros, disse Romano. Foram heróis. Sloncha! Eles beberam em silêncio. O vinho tinha um gosto diferente. Eles haviam vencido uma batalha contra um deus. Haviam saído de lugares pobres e sem futuro, enfrentando todo tipo de dificuldade, e agora brindavam uma vitória que poucos poderiam dizer que tiveram. Obrigado. Eles olharam para Dirk, que ergueu os olhos azuis para eles. Obrigado por não desistirem de mim, continuou ele. Que escolha nós tínhamos, loirinho? Perguntou Hit com seu sorriso de quem não tem medo de nada. O que ele e nós sabemos que é mentira. Ou a gente te salvava, ou íamos passar o resto da vida matando gente morta. Eles riram e tomaram mais um gole. E então Gruff contou um pouco sobre como foi a batalha que ela travou. E cada um contou sobre sua parte, completando o cenário, escrevendo a história completa, enriquecendo os detalhes. E a noite terminou com histórias de lutas impossíveis e vitórias improváveis. No dia seguinte, estavam diante do patriarca e sua filha em sua sala. Romano entregou para Isabelle a espada limpa e brilhante, exatamente como ele a recebeu. Peter entregou com um sorriso para o patriarca o escudo reluzente. Gruff entregou para o patriarca um papel. Como eu explodi as flechas, não posso devolver, explicou ela. Então aí está um vale-flecha para quando eu encontrar alguma coisa parecida. O patriarca riu e eles perceberam que nunca haviam visto aquele homem rir. Vocês lutaram bem, disse o patriarca. Faz muito tempo que eu não lutava com guerreiros tão valorosos. Ele cumprimentou um a um, olhando-os nos olhos, o peito repleto de orgulho e gratidão. Isabelle agradeceu a todos também, mas era evidente que seus olhos brilhavam quando pousavam no jovem noviço que dera tanto trabalho. Joabe, a vigilância está suspensa, disse o patriarca. Vocês são livres para irem se quiserem. Mas seria uma pena. Limiar precisa de pessoas como vocês. Eles saíram. O patriarca lhes dera as armaduras que foram devidamente consertadas, ficando como novas. Voltaram para casa, pois tinham planejado um grande almoço que se estenderia até o jantar para marcar a despedida. Depois que haviam comido, rido e contado mais sobre si mesmos, Romano os chamou para um evento especial. Entraram na sala de banhos, onde uma construção de madeira borbulhava água com cheiro de ervas frescas. Você conseguiu, comemorou Gruff. Eu não achei que era possível. Não consegui sozinho. Peter Paul me ajudou muito, disse Romano. Experimentem a água. Joabe e Hit tocaram na água e se surpreenderam. Era quente. Como você fez isso? Perguntou Vanna, como se estivesse vendo uma mágica. Segredo, respondeu Romano sorrindo. Um dia eu lhe conto. Sei que o patriarca já os liberou e que vocês querem ir embora, mas acho que ninguém deve partir sem experimentar nossa sala de banhos. A sala de banhos era um lugar bom para se pensar. Cada um entrou e tomou seu longo banho quente, mergulhado até o pescoço em uma banheira alta e redonda de madeira, sentindo o aroma de eucalipto e capim-limão das ervas penduradas pelo teto e usadas em banhos de cheiro. A água, o eucalipto, o capim-limão.
Tudo isso parecia bastante esclarecedor. Joabe não queria voltar para casa. Sentia que não havia mais lugar para ela lá. Havia a mãe e as irmãs, e os pretendentes das irmãs. Havia pessoas comuns que viviam vidas comuns, e ela não era mais uma dessas pessoas. Ela havia ido longe demais. Havia visto coisas demais para voltar para casa e viver a vida comum. Ela brincou com a água, fazendo movimentos lentos com a mão delicada. Peter Paul ouvira Rich reclamar sobre muitas coisas ali. Ele nunca fizera eco. Peter nunca se sentira tão em casa. Ele foi até Titânia e encontrara pessoas incríveis, fizera amigos inesquecíveis e então decidiu voltar. Achou que nunca mais encontraria pessoas daquele valor, mas encontrou. E agora diziam que ele tinha que ir embora de novo. Em seu coração, ele tinha certeza de que não encontraria pessoas como aquelas nunca mais. O patriarca disse que eles podiam voltar para casa. O que acontece com quem não tem para onde voltar? Recostou-se na banheira, sentindo a água quente aquecer o corpo, e olhou longamente para as ervas penduradas no teto, perdido nas lembranças de tudo o que vivera. Rich tinha os cabelos colados na cabeça e puxados para trás pela água. Estavam mais compridos, chegando quase aos ombros. Olhava para as próprias mãos e não acreditava que elas empunharam uma espada com tamanha bravura. Nunca havia lutado daquela maneira. O que acontecera? Eles me tornaram melhor, murmurou para si mesmo. Não sabia como, mas era isso. Cada um deles o preenchia de uma maneira preciosa, e cada um deles depositava a confiança que ele nunca tivera em si mesmo. Não eram pessoas perfeitas, estavam longe disso, mas eram as pessoas certas para ele. A ideia de que teria que partir voltou à sua mente e ele respirou fundo. Estava livre para ir. Mas ir para onde? Olhou o tremular da vela e ficou em silêncio por mais algum tempo. No dia seguinte, eles estavam de mochilas arrumadas. Peter estava com seu chapéu com pena nova, dada por Gruff, que a encontrara no bosque e a achara especialmente bela em seus tons de azul e vermelho escuro. Joabe e Rich estavam com as roupas com que chegaram da primeira vez. Tottenrock mantinha um semblante tranquilo, como se tudo estivesse finalmente entrando nos eixos. Era uma manhã bela, e Romaninho estava atacado, cantando alto e perseguindo Durquinha e Grufinha, para desalento de Dirk e Gruff, que assistiam à cena balançando as cabeças. Romano apenas sorriu orgulhoso, com o peito tão estufado quanto o galo de penas reluzentes em tons metálicos. Cumprimentaram-se e trocaram palavras sinceras sobre a honra que foi lutar ao lado deles e a alegria que foi viver com eles durante aquele tempo. Antes que se despeçam, nós queremos dizer uma coisa, disse Gruff. Nós conversamos ontem à noite. Eles ficaram em silêncio, aguardando a conclusão. Nós sabemos que vocês têm suas casas para voltar ou coisas para fazer, continuou Vanna. E sabemos que a convivência conosco nem sempre é muito pacífica. E que, às vezes, deuses enraivecidos nos perseguem com sacerdotes necromantes, completou Dirk. E que eu posso ter errado naquela história do dinheiro, disse Gruff baixinho. E isso é o mais perto de um pedido de desculpas que ela vai chegar, então contente-se. Mas nós gostaríamos de pedir que ficassem, terminou o Romano. Vocês são excelentes instrutores, disse Vanna. Não é muito, mas é um trabalho. E podemos continuar vivendo aqui. Temos uma sala de banhos agora. Joabe arregalou os olhos por alguns segundos. Rich também, mas logo percebeu e tentou voltar ao seu ar blasé. Peter Paul imediatamente abriu um sorriso. Sério? Nós podemos ficar? Nossa, era tudo que eu queria, obrigado. Ele começou a cumprimentar entusiasticamente cada um deles. Bem, eu tinha um monte de compromissos em casa, disse Joabe, mas acho que eles podem resolver sem mim. Além do mais, acho melhor ficar de olho em vocês. Rich franziu o senho, olhando para a estrada. E você, Rich? Perguntou Vanna, com seu largo sorriso de dentes brancos como a manhã. Fica conosco? Rich não respondeu de imediato. Então, abriu seu sorriso galante de quem sempre tem a situação sob controle. Rich era daqueles tipos que sorriam com os olhos e sempre iluminam o rosto inteiro quando fazem. Eu tinha alguns planos, mas acho melhor ficar, caso o Algol resolva ser burro de dar as caras por aqui de novo.
E você, Totin? Perguntou Gruff sorridente. Totin olhou para todos como se tivessem acabado de sair de um asilo de loucos. De jeito nenhum, respondeu ele. Eu vou para uma pensão, me chamem se precisarem. Fui. E deixou o grupo para trás, andando apressadamente até seu cavalo, sonhando com seu quarto confortável, jantares silenciosos e banheiros sem fila. E, mais importante, nenhum maluco ressuscitando os mortos e tentando matá-los. Montou em seu cavalo e saiu a galope, sem olhar para trás. Os outros o observaram desaparecer ao longe. Não se preocupem, disse Romando, ele volta. E meu bolo! Vanna saiu correndo para dentro de casa. Bolo, disse Hit, já sentindo o aroma. Melhor a gente ajudar, né? Disse Joabe. E Joabe, Gruff e Hit foram atrás de Vanna, desaparecendo dentro da casa. Do lado de fora, Romano, Dirk e Peter caminharam pela relva, admirando o céu azul e o vento fresco. Acha que ele volta? Perguntou Peter Paul. Totten Rock? Perguntou Romano. Não, Algol, disse Peter num tom mais baixo. Duvido, respondeu Romano. O plano dele acabou. Não há mais nenhuma chance de trazer Balzu de volta. Ele não tem mais nada para fazer aqui. Dirk não disse nada, mas concordou com a cabeça. E então mudaram de assunto, porque o dia estava bonito demais, com bolo quentinho e bons amigos ao redor da mesa, e boas risadas dadas em boas histórias. Eram muitas coisas boas, para se perder tempo falando de pessoas ruins. Gruff o chamou da porta com a boca cheia de bolo, soltando farelos enquanto falava. Eles sorriram e voltaram para casa. Pós-fácil. A figura soturna estava em uma pequena capela escura. Apenas algumas velas de sebo iluminavam o local. Sua claridade permitia a visão de um altar feito de ossos humanos. Tudo naquela capela era feito com ossos, do lustre às paredes, do altar ao cálice gigante sobre ele. O homem vestido de negro estava ajoelhado diante do altar. 20 anos, murmurou ele, a voz embargada ecoando pelo lugar feito de morte. 20 anos e está tudo acabado. Eu trabalhei nisso por 20 anos. Tudo estava certo, não tinha como dar errado. 20 anos. E agora eu não tenho nada. Ele bateu com violência no tampo de pedra do altar. Ele ergueu a cabeça, o rosto transtornado, com cicatrizes e sombras escuras em torno dos olhos. Estes ainda brilham, azuis, cinzentos, como o mar em dia de chuva, brilhantes de ódio. Eu fiz tudo certo. Planejei, executei, matei. Fiz tudo o que me foi ordenado. Agora ele estava gritando para as paredes, como se os mortos tivessem culpa de seu fracasso. E agora estou derrotado. O que me resta? O que me resta? O que me resta? Ele se ajoelhou no meio da igreja. Temos a impressão de ouvi-lo soluçar, mas é só uma impressão. Quando ele ergue a cabeça, vemos que não está chorando, está rindo. Ele ri e gargalha, os ombros chacoalhando como se ele estivesse tendo espasmos. Eu vou fazê-los sofrer, gritou ele para o alto, a boca escancarada, em um sorriso que parecia o rosnado de uma fera. Cada um deles, vou destruir suas almas, vou devorar seus corações, vou enchê-los de tanto sofrimento que eles vão implorar para morrer, e eu não vou permitir. Ele se levantou e mancou até o altar onde o cálice de crânios, íleos e costelas aguardava impassível. Eles vão pedir para morrer, murmurou, mas não haverá lugar para eles no reino dos mortos. Lá fora, o dia estava lindo, com o mesmo céu azul que cobria a cidade de Limiar. Dentro da igreja dos esquecidos, um homem remoía sua derrota e transformava-a em vingança. Para ele, não havia esquecimento, nem haveria perdão, nem céus azuis, nem amor, nem misericórdia, nem descanso. Nunca. Fim. Espero que você tenha gostado e até o próximo livro. Beijo.